Se você se aventurar em conhecer a natureza divina, se você procurar conhecer mais o Deus a quem você presta culto, se você quiser entender melhor os pensamentos de Deus, a sua natureza, todas as moções que formam a sua personalidade do seu ser, a maneira como ele se revela a nós, a Bíblia Sagrada é a melhor fonte de conhecimento. Na verdade, a Bíblia Sagrada é a única autoridade de revelação da parte de Deus. Tudo que foge da Bíblia Sagrada, tudo que foge da palavra é heresia. E tudo que se constitui heresia, todo o conjunto de crenças baseados em heresias, são conhecidos como seitas. No entanto, se você quiser conhecer a natureza de Deus, parta do princípio que Deus é incognoscível, Deus é inefável. E se essas palavras parecerem gregas para você, e como para mim um dia também pareceram, pode deixar que eu explico. Vamos seguir aqui. Nós entendemos que Deus, a sua natureza divina, ela é regida por 3 onis, que é a onipotência divina, a onipresença divina e a onisciência divina. Deus é todo-poderoso, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Se um ser contém esses 3 onis em sua natureza, nós o compreendemos como divinos. O homem não é onipotente, não é onisciente, tampouco onipresente. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos dependentes. E entendendo que a natureza divina contém esses 3 onis, nós reconhecemos uma figura divina. Se você pegar um deus grego da mitologia grega, como Zeus, o líder do panteão grego, você se identifica com ele. Ele tem uma aparência parecida com a nossa. Ele é um senhor de idade, muito bem afeiçoado, inteligente, sagaz, falho, na verdade, repetiu muitas vezes alguns erros, é alguém de temperamento instável, ora ele abençoa, ora ele amaldiçoa, sem causa provável, sem, na verdade, um estímulo. Depende do seu humor naquele exato momento. Se você olhar para Zeus, ele é feito à nossa imagem. Nós deificamos uma figura, lhe demos um nome, lhe demos uma história, e a força da indução neural, aquilo que nós chamamos de sugestionabilidade, fez com que nós conhecêssemos essa figura divina através de atos que nós lhe atribuímos. Por exemplo, a colheita desse ano foi muito boa. Os campos deram muito fruto. Então nós reconhecemos uma evidência de que Zeus nos abençoou este ano. Diferente do ano passado, que a colheita não foi boa, que tivemos muitas dificuldades. Então nós criamos uma figura divina para adorá-la. O homem, ele faz isso ao longo da história, ele deifica figuras divinas, coleciona deidades, desenvolve divindades no seu folclore cultural, na sua crença regional, e dá àquela crença estrutura, história, milagres a quem ele atribui. E se você pegar, por exemplo, a mitologia nórdica, você vai encontrar essas mesmas semelhanças. O homem deificando figuras divinas. Odin, Thor, os deuses da mitologia nórdica, dentre outros que eu não conheço muito bem, se parecem conosco da mesma maneira. Qual a diferença entre nós e um deus nórdico? Qual a diferença entre nós e um deus grego? É que no nosso sistema de crença, essas pessoas divinas são toda-poderosas. Elas têm poderes inimagináveis. Elas são oniscientes, elas conhecem você, sabem os seus pensamentos. Apesar de que existem muitas histórias em que deuses são enganados pelos mortais, são enganados
por outros deuses em disputas de poder, mostrando que eles contêm em si vulnerabilidade. Isso desmascara a natureza divina de deuses da mitologia, porque nós reconhecemos que esses deuses não são aqueles que nos criaram, mas, pelo contrário, fomos nós quem os criou. A força sugestionável da cultura, o desenrolar de uma cultura, deu tanta ênfase para aquela crença em particular que aquela religião ganha vida. Nós acreditamos de fato que aqueles deuses estão regendo as nossas vidas. Esse engano vem da natureza humana. Nós somos seres muito sugestionáveis. Foi Augustus Hopkins Strong, um grande teólogo do século passado, escreveu 2 livros aí maravilhosos que você pode comprar em livrarias aí pelo Brasil, chamada de Teologia Sistemática. E no seu volume 1, ele fala uma coisa muito interessante. Nós somos seres antropomórficos. O que seria um ser antropomórfico? Um ser que tem a aparência de um homem. Nós somos antropomórficos. Se você pegar os deuses da mitologia grega, a grande maioria deles são antropomórficos. Deuses antropomórficos, se parecem conosco. Se você pegar deuses da mitologia egípcia, por outro lado, são seres zoomórficos, que têm aparências animalescas, se parecem com aves, se parecem com cachorros. E se você procurar mais a fundo, você vai encontrar uma categoria de deuses que são antropozoomórficos, que são deuses que têm características tanto humanas quanto animalescas. E todos esses deuses, se você puxar o seu histórico, se você puxar até onde você consegue, eles contêm falhas críticas em sua teologia, coisas incoerentes que não condizem com uma natureza divina verossímil. Mas, se você procurar a Bíblia, e eu desafio você a procurar na Bíblia de ponta a ponta, não existe contradição na natureza divina. E dado isso, esse teólogo do século passado, Nicodemus Hopkins Strong, ele fala o seguinte, que nós somos teomórficos, ou seja, não é Deus que é feito à nossa imagem, somos nós que fomos feitos à imagem de Deus. No entanto, não foi Deus que recebeu de nós um semblante, uma história, ele não é antropomórfico, somos nós que somos teomórficos, somos nós que recebemos de Deus sua imagem e semelhança. Portanto, sendo Deus aquele que nos deu a sua imagem e semelhança, de que maneira nós nos parecemos? Como foi que nós ficamos parecidos com Ele? Voltemos ao início do nosso vídeo. Deus é incognoscível, Deus é inefável. Você tem que admitir isso antes de continuar estudando a natureza divina. O que significa a palavra incognoscível? Significa aquilo que não é conhecido. O que significa inefável? Significa aquilo que não se pode exprimir por palavras. Não existe um conjunto de palavras, uma combinação de frases que explique o objeto da sua observação. Deus é incognoscível, ele não é conhecido. Deus é inefável, ele não pode ser explicado. Partindo deste princípio, a gente consegue entender, conhecer a natureza divina. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós aprendemos na série Gênesis, nós estudamos aqui dentro dessa playlist sobre a Trindade, nós entendemos que Deus se apresenta em 3 pessoas distintas, 3 pessoas separadas. Ele é o Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas em si mesmas que se apresentam em um único Deus. Não são três deuses, não existe um panteão, não é panteísmo. Nós somos monoteístas, cremos em um único Deus que se apresenta em três pessoas. E nós estudamos a natureza do Deus Pai, claro que com todos os nossos limitados recursos mentais, nós nos aventuramos em estudar um pouco da natureza divina. E essa natureza divina nunca foi conhecida. Deus, ele é incognoscível. No entanto, quando Deus cria o mundo, ele se relaciona com a sua criação. Se você buscar a série Gênesis, nós aprendemos lá que a primeira coisa que Deus cria é tempo e espaço. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Princípio, no primeiro versículo de Gênesis, faz uma referência direta à dimensão do tempo. Criou Deus os céus e a terra. Céus e terra faz uma referência direta às dimensões de espaço. Deus cria o conceito de realidade. Ele cria o conceito de existência. Porque antes de Deus criar o conceito de existência, este conceito obviamente não existia. Foi Deus quem o projetou, foi Deus quem lançou os seus fundamentos. Dito isto, Deus está acima do conceito de existência. Dizer que Deus não existe não é uma blasfêmia, uma incongruência. Quando você, cristão, monoteísta, que crê em Deus, admite que ele está acima do conceito de existência, você está crendo, você está admitindo que foi Deus quem trouxe todas as coisas à existência. E antes dele não houve Deus. Ele não foi criado por alguém anteriormente. Ele não foi um Deus que teve um princípio. Ele não é um princípio criativo, uma força que, dado o determinismo da sua gênese, deu origem a todas as coisas. Ele é um ser distinto, uma pessoa divina que pensa, que raciocina e que deu origem a todas as coisas.